Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estava com muita saudade, né? Passamos uma semana sem nos encontrarmos, não é isso? Virtualmente. E hoje estou de volta para darmos continuidade aos nossos conteúdos, tá bom? Então, bom dia! Que o nosso dia, a nossa semana seja abençoada, né? Seja cheio das graças de Deus. Aí um trava-língua aí, né? Que travou a língua da tia Vera, né? Hoje são 14 de setembro, é isso? Segunda-feira, tá? E daremos início à nossa segunda-feira, dia 14, com português na página 246, tá? Gente, olha, o livro de português da gente, né? Esse nosso livro, tem um caderninho de verbos, não tem? Tá? Então eu vou pedir que depois vocês procurem, tá certo? Para poder vocês darem uma olhadinha lá na conjugação dos verbos, tá certo? Eu não vou mostrar o meu aqui, porque eu não estou com ele, tá? Então, vamos ver aqui na página 246. Então, nós temos o seguinte, verbo no infinitivo, conjugações verbais. Então, nós temos assim, ó, releia esse trecho e observe os verbos destacados. Um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado pelo princípio dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar, né? Certo? Então, reduzir, reutilizar e reciclar são o quê? São 3 verbos, né? Certo? Olha, nós vimos também o conceito de verbos, não é isso? Verbo é toda palavra que indica o quê? Ação, estado, fenômeno da natureza, é isso? Então, essas palavras indicam verbos, né? Fenômeno, estado, ação, estado, fenômeno da natureza. Por exemplo, correr é uma ação, não é? Então, é um verbo, tá? Estar é estado, tá certo? Vamos ver aqui, choveu. Então, é do verbo chover, que indica o quê? Um fenômeno da natureza, tá? Então, quando eu digo assim, ó, o menino está doente, né? Então, quem é o verbo que aparece nessa frase? É o estar, né? Que indica o quê? O estado, tá certo? O estado do menino, tá? Olha, gente, e os verbos, tá? Eles apresentam 3 conjugações, tá certo? Olha, os verbos terminados em AR, eles são de quê? Da primeira conjugação. Conjugação, tá certo? Os verbos terminados em ER são de quê? São da segunda conjugação. Segunda conjugação. E os verbos terminados em IR são da terceira conjugação. Certo? Olha, aqui os verbos reduzir, reutilizar e reciclar, eles não estão conjugados, não indicam tempo e nem pessoa, certo? Então, se eles não estão conjugados, eles não indicam tempo, né? Que o tempo é o presente, pretérito e futuro, tá? E não indica a pessoa, se é a primeira pessoa do singular, se é a segunda pessoa do singular, se é a terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda do plural e terceira do plural, tá? Então, se eles não estão conjugados, eles não indicam tempo e nem pessoa, então esses verbos eles estão em qual modo? No modo infinitivo, tá certo? Aqui na primeira questão nós temos o seguinte, ó.
Circule os verbos das frases e escreva-os no infinitivo. Então, na primeira frase tem o seguinte: João encontrou Daniela na festa, tá? Então, qual é o verbo que está nesta frase? Que vocês irão destacar nessa frase? Então, é o verbo encontrou, tá? O verbo encontrou é de qual verbo? Do verbo encontrar. Então, passe para o infinitivo. Então, encontrou, encontrar, né? Correu, correr, né? Certo? Pulando, pular. Saltando, saltar, tá certo? Então, isso é o quê? É o infinitivo, tá? Encontrou é o verbo e o infinitivo de encontrou é encontrar. Procurou, qual é o infinitivo? Procurar, né? Desenhou, qual é o infinitivo? Desenhar, ok? Vamos ver aqui na página 247, certo? Na página 247 nós temos assim, ó. Há 3 conjugações para os verbos, né? Primeira conjugação, os verbos terminados em AR, né? Segunda conjugação, os verbos terminados em ER. E terceira conjugação, os verbos terminados em IR, tá? Então, quando eu digo assim, ó, tem assim, copie os verbos da frase abaixo e indique a que conjugação pertencem, né? Ó, Mônica escrevia no caderno enquanto Ricardo desenhava. Então, quem são os verbos que nós temos aqui nessa frase? Escrevia, né? Escrevia de qual verbo? Do verbo escrever, não é isso? Escrever. Como termina em ER, qual é a conjugação? Segunda conjugação, tá certo? Desenhava, né? Desenhava é de qual verbo? Do verbo desenhar, tá? Se é do verbo desenhar, termina em AR. Então, se é AR, é o quê? É primeira conjugação, tá? Então, ele diz o seguinte, ó. Copie os verbos da frase abaixo e indique a que conjugação pertence, né? Mônica escrevia. Então, qual é o verbo? Escrevia. Aí você coloca entre parênteses. Escrevia, qual é o infinitivo? Escrever, tá? Escrever, como termina na segunda, termina em ER, é qual a conjugação? Segunda conjugação. Então, você vai colocar escrevia, entre parênteses, o infinitivo, que é escrever, e depois você vai dizer o quê? A conjugação, certo? Se é da primeira conjugação, se é da segunda conjugação, ou se é da terceira. Lembrando, quando os verbos terminam em AR, é de qual conjugação? Vamos lá? Primeira conjugação, muito bem. Quando os verbos terminam em ER, eles são de qual conjugação? Segunda conjugação. Quando termina em IR, é de qual conjugação? Terceira conjugação. Partir, sair, fugir, certo? Todos os verbos que terminam em IR são da terceira conjugação, ok? Nós temos aqui, ó, verbo primeira conjugação. Observe a conjugação do verbo cantar e verifique a flexão, a variação do verbo em tempo, número e pessoa, tá? O tempo é presente, pretérito, futuro, né? Número é singular, plural, tá? E a pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Ó, lembrando, ó, eu, tu, ele, né? Ou ela. Ó, isso aqui é o quê? Primeira, segunda, terceira pessoa de quê? Do singular, certo? Aí, ó, nós, vós, eles ou elas são o quê? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural, tá? Quais são as 3 pessoas do singular? Eu, tu, ele ou ela. Quais são as 3 pessoas do plural? Nós, vós, eles ou elas, tá certo?
Então, vocês vão... na primeira questão tem assim, ó, observando as terminações do verbo cantar, conjugue o verbo falar. Ó, no verbo cantar, nós temos aqui no presente, ó, as terminações ó, as, a, amos, as e am, certo? Do mesmo jeito, vai ficar na conjugação do verbo cantar, tá certo? Não, do verbo falar. Então, vai ficar, se eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Do mesmo jeito vai ficar do verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, tá certo? Observe as terminações de cada tempo, ok? Então, gente, vocês irão resolver a página 246 e a página 247, tá bom? Dê uma olhadinha no caderno de verbo do nosso livro, ok? Um beijão e até a próxima.